quero ler com você Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Você encontrou? Então acompanhe comigo essa leitura. Diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu quero que você faça o compromisso comigo antes de se assentar. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Então agora que você fez esse compromisso, assente-se, por gentileza. Mateus. Amados, quando nós olhamos a história daquilo que Deus tem feito na Assembleia de Deus de Blumenau, e nós vamos visitar os primórdios, aqueles primeiros anos, as primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, década de 20, década de 30, aliás, nós, se olhássemos numa perspectiva humana, pelo prisma puramente humano, nós diríamos que aquele grupo de pessoas que, com uma dificuldade entre elas, dificuldade inclusive da língua, porque tinham imigrantes de outras partes do Brasil, com gente que era nascido aqui em Blumenau, e aí tinha uma barreira, uma dificuldade, porque alguns preferiam ficar falando naquele tempo apenas o alemão, outros já queriam ficar falando, que não falassem alemão, que falassem português. Se nós olhássemos para os talentos, os dons humanos daquelas pessoas, nós diríamos, é impossível que essa obra prospere. Porque eram pessoas muito simples. Eram, em sua grande maioria, operários, pessoas simples. Se nós olhássemos, quem sabe, para o tempo de caminhada cristã daquelas pessoas, a gente diria que aquilo não daria em nada, porque, em sua maioria, eram irmãos novos convertidos, pessoas que não tinham tido a oportunidade de ter o aprofundamento doutrinário que nós temos hoje. Se nós olhássemos para o ponto de vista da recepção da vizinhança, a gente diria, isso não vai dar em nada. Porque os primeiros 20 anos, principalmente, da história da Assembleia de Deus de Blumenau, aconteceram debaixo de severa oposição. Oposição de boa parte dos blumenauenses, que achavam aquela religião, aquela seita muito estranha, aquele culto muito esquisito, muito exagerado, muito barulhento, muito histérico. Se dependesse das boas-vindas, das outras expressões religiosas que já existiam na cidade, a gente poderia dizer, isso aí não vai dar em nada, porque essas outras expressões religiosas também perseguiram arduamente os cristãos pentecostais aqui em Blumenau. Agora, se dependesse do apoio das autoridades civis, das autoridades oficiais da cidade de Blumenau, a gente diria que isso também não ia dar em nada. Porque, inclusive, a polícia, você sabia que a polícia já interrompeu cultos da Assembleia de Deus de Blumenau e levou preso o pastor responsável? Você sabia disso?
E levou esse pastor para prestar depoimento quando a delegacia em Blumenau ainda era ali no prédio da antiga prefeitura, onde hoje me parece que é a biblioteca municipal, não me lembro bem o que é ali, na frente do Beer Garden ali, aquele prédio era a antiga prefeitura e ali já funcionou uma delegacia e o pastor que dirigia, o irmão que dirigia a reunião, o irmão Ananias Castellain, foi conduzido na viatura da polícia. Conduzido. Ele teve que explicar que loucura era aquela que acontecia. Então, irmãos, se dependesse, quem sabe, dos talentos em comum, se dependesse da experiência cristã, se dependesse do dinheiro disponível, se dependesse das boas-vindas da comunidade, se dependesse do apoio das autoridades municipais, nós diríamos que aquele grupo de crentes não daria em nada. Mas o tempo passou. E 83 anos depois, pela misericórdia de Deus, nós vemos que aquele negócio deu alguma coisa, amém? Graças a Deus, nós fazemos parte de uma história de frutos. De frutos. E aí você diz então, pastor, se a comunidade lá atrás não dependia, não pôde contar com a ajuda dos vizinhos, se não pôde contar com os dons e talentos dos irmãos, se não pôde contar com a experiência dos irmãos que os irmãos não tinham, se não pôde contar com a formação teológica e ministerial dos irmãos, porque os irmãos não tinham, se não pôde contar com o apoio, com as boas-vindas, porque eles não tinham, com quem então aqueles irmãos contaram? Aqueles irmãos contaram com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Projetos humanos com muito mais dinheiro disponível, querido, do que tinha naquela época, a igreja do Senhor Jesus tinha naquela época, projetos humanos faliram. Essa cidade viu impérios familiares, verdadeiros impérios familiares, de famílias que se sentiam donas da cidade, gente com muito dinheiro e com muito poder humano, são sequer lembrados hoje, e no entanto a igreja do Senhor Jesus permanece firme. Eu quero perguntar a você como se explica isso, e você já sabe, isso se explica, porque nessa obra existe a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. E eu gostaria de falar essa noite sobre a necessidade que eu e você temos de fazer um compromisso. Um compromisso com esse Espírito. Porque eu e você estamos dando continuidade, querido, à obra que Deus começou a fazer através desses irmãos lá atrás. Eu quero muito, muito, que daqui a 83 anos, alguém de repente, ou mais, alguém a vasculhar a história, se o Senhor Jesus ainda não tiver vindo, a história dessa igreja, a história dessa cidade, alguém olhe e diga assim, sabe, passou por essa cidade um pastor meio gordinho, e esse pastor tinha tantas limitações, esse pastor tinha tantas inquietações, ele não era um homem perfeito, ele não era o homem mais sábio, ele não era o homem mais eloquente, ele não era o homem mais inteligente, ele tinha os seus desafios, e como é que Deus pôde fazer tantas coisas através da vida dele? E eu quero que as pessoas digam, só tem uma explicação. Quem estava operando na vida dele era o Espírito Santo, porque ele tinha um compromisso com o Espírito Santo. Talvez esse seja o grande desafio da nossa geração. Nós temos uma dívida com as gerações, queridos, que derramaram o seu sangue, o seu suor e as suas lágrimas, não apenas para edificar esse templo, mas para edificar a história dessa igreja. Não apenas para edificar esse templo, porque esse templo, isoladamente, não representa nada. Esse templo é símbolo de uma história. Esse templo, não é um templo, um prédio, por assim dizer. O prédio pelo prédio, tem muito prédio mais sofisticado do que esse pela cidade.
Por que que o pastor, por que que os irmãos estão falando desse templo? E por que que nós olhamos para esse templo? Por aquilo que esse templo representa. Então, comece a escutar essas histórias todas, esse legado todo. Comece a vislumbrar não apenas essa conquista, mas tantas conquistas que estão espalhadas por essa cidade, e diga, isso não é apenas aquisição, isso não é apenas investimento financeiro, isso é resultado de uma história. Porque quando você olha e diz que todas essas coisas são sim conquistas financeiras, amém, bênção, mas são mais do que isso, resultado de todo um processo, de toda uma história. O que acontece com você? É desenvolvido em você senso de responsabilidade. E nós temos uma responsabilidade dupla diante da história. Uma responsabilidade dupla. A primeira responsabilidade é honrar, é registrar, é mencionar de forma honrosa a vida e reconhecer e ser grato a Deus por aqueles que vieram antes de nós. É a nossa primeira responsabilidade diante da história. Você conhece a história da sua igreja? Porque a história da sua igreja é a sua história. Sabe por que a Bíblia é tão cheia de genealogias no Antigo Testamento? Os meus alunos de Antigo Testamento sabem. Por que a Bíblia é tão cheia de genealogias? Você pega, por exemplo, o livro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. Quando você vai fazer aquele propósito de leitura bíblica, chega no primeiro das Crônicas, você precisa reforçar o jejum, né? Porque é muita genealogia, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Sabe por quê? Porque a Bíblia, Deus estava querendo, por meio da sua palavra, mostrar para aquele povo que Ele estava agindo na história daquele povo, gerações e gerações e gerações antes mesmo daquele povo existir. O que Deus está fazendo nesses dias, na igreja Assembleia de Deus de Blumenau, não começou nesses dias. Começou por meio daquilo que Deus veio fazendo desde esses primeiros irmãos que sequer podiam imaginar que um dia o investimento de lágrimas, de sangue, de suor e de oração que eles fizeram há 83 anos atrás, eles jamais imaginavam que aquele investimento lá atrás resultaria numa igreja pujante, numa igreja forte, uma igreja missionária. Jamais eles imaginariam que aqueles que eram humilhados como seita seriam um dia a maior igreja evangélica da cidade. E isso não é para a gente ficar orgulhoso, isso é para a gente ficar grato. Obrigado, Senhor. É a nossa primeira dívida com a nossa história. Obrigado, Senhor, pela memória desse povo que eu nem sei o nome, mas desse povo que foi fiel ao Senhor. A nossa segunda dívida com a nossa história é a dívida da continuidade. Interessante porque quando Jesus conversou com os seus discípulos, em João capítulo 4, logo depois que ele teve aquele episódio belíssimo com a mulher samaritana que estava indo no poço buscar aquela água, Jesus disse aos discípulos, olha, eu enviei vocês a colher aonde vocês não plantaram. Outros fizeram o trabalho árduo e vocês estão colhendo os frutos do trabalho dessas pessoas. Gente, de quem Jesus estava falando? Jesus estava falando com os discípulos dele o seguinte, olha, vocês estão entrando na bênção dos profetas. Os profetas que vieram antes de vocês pegaram assim umas pedreiras. Agora, vocês estão entrando no trabalho deles. Hebreus, gente, lá no final de Hebreus 11, a gente é porque não lê Hebreus 11 da maneira que a gente tem que ler.
Mas Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, a gente fica impressionado, né? Gente que foi cerrada ao meio, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que deram seu sangue, a sua vida. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda. Só que lá no finalzinho de Hebreus 11, está escrito, sabe o quê? Que Deus, mesmo com todos aqueles feitos, toda aquela dedicação, Deus preparou para a igreja coisa superior. Para que, olha o que o escritor aos Hebreus diz, para que nós, sem eles, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados ou completos. Deixa eu explicar o que o escritor aos Hebreus está dizendo. O escritor aos Hebreus estava dizendo o seguinte: toda a dedicação dos profetas e dos homens que marcaram com sangue a história do reino de Deus, toda essa história está incompleta se a nossa geração não investir também de igual modo o seu sangue, o seu suor, a sua vida, para que essa obra seja continuada. Nós temos duas dívidas, a dívida da gratidão e da memória, e nós temos a dívida da continuidade. A dívida da continuidade, que Deus olhe para a nossa geração de assembleianos blumenauenses, ou de assembleianos em Blumenau, porque não são apenas assembleianos blumenauenses. Na verdade, eu sou assembleiano em Blumenau, vindo de Belo Horizonte. Então, que nós, essa geração de assembleianos em Blumenau, sejam blumenauenses ou sejam imigrantes, porque hoje temos muito mais imigrantes do que tínhamos lá atrás, e essa é uma realidade, que essa geração seja um instrumento para que Deus complete nessa cidade aquilo que Ele começou a fazer há 83 anos atrás. E que as pessoas olhem e digam: isso é obra do Espírito Santo. Por que é obra do Espírito Santo? Porque não tem alternativa, queridos. Tem que ser obra do Espírito Santo. E eu tenho me sentido, como eu disse, escravo desse texto, refém desse texto, dominado por esse texto, quando penso na ação do Espírito Santo. Porque vejo nesse texto, elementos que fazem com que a gente perceba de maneira clara, de maneira nítida, esse fluir e essa ação, essa operação gloriosa na nossa vida. Glória a Deus que nós somos uma igreja pentecostal. Glória a Deus que nós acreditamos na atualidade da operação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso acreditar na realidade do revestimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. É tremendo crer, buscar, receber e operar, por exemplo, os dons espirituais. O dom de línguas, de profecia, de revelação, de cura, de discernimento de espíritos e tantos e tantos e tantos dons. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Agora, queridos, me parece que nós temos uma tendência tão grande, a recebermos algumas bênçãos preciosas de Deus, a comemorarmos algumas datas, e de repente nós aposentarmos aquelas bênçãos, guardarmos aquelas bênçãos na gaveta, até chegar à próxima data da comemoração. Algumas pessoas, por exemplo, deixam os dons espirituais guardados na gaveta entre um e outro culto de Santa Ceia. Não é verdade? Então, qual que é o momento de operar em línguas estranhas? Qual que é o momento assim daquela adoração apaixonada, daquela adoração quebrantada, daquele momento de entrega? Qual que é o momento? O momento é a Santa Ceia. Quando tem a Santa Ceia, a gente já vai assim, né, desengaveta os dons, desengaveta a adoração, quebrantamento, as línguas. Mas aí quando passa o culto de ceia, a gente engaveta de novo. Querido, não é esse o propósito de Deus na nossa vida, ao nos revestir com o Espírito Santo. Não é fazendo isso com o Espírito Santo
que nós vamos dar continuidade à obra que Deus nos chamou para dar continuidade. Não foi fazendo isso com o Espírito Santo que os nossos irmãos do passado suportaram as mais cruentas perseguições. Não foi, querido, vivendo de glorificar e adorar a Deus entre um culto de ceia e outro culto de ceia, que os nossos irmãos suportaram a humilhação. Não foi. Foi o quê? Foi vivendo uma vida absolutamente mergulhada na presença do Espírito Santo. Foi tendo relacionamento com o Espírito Santo e falando línguas e profetizando no culto? Foi. Mas foi também falando línguas na rua. Foi entregando mensagem profética na rua. Foi orando e dizendo assim: olha, eu discerno, eu tenho uma revelação que aquela pessoa está possuída por um espírito maligno. E eu vou lá, foi expulsando o demônio no meio da rua. Foi glorificando a Deus no ambiente de trabalho. Foi uma vida inteira debaixo da unção, uma vida inteira debaixo da ministração, da operação do Espírito Santo. E essa operação do Espírito Santo, eu estou falando aqui sobre dons espirituais, mas essa operação do Espírito Santo está para muito além dos dons espirituais. E eu quero chamar a sua atenção, nesse texto, para essas operações, para essas obras do Espírito Santo, para essas ministrações do Espírito Santo sobre a nossa vida. E qual que é a relação que essas ministrações do Espírito Santo têm na nossa vida com a continuidade do reino, da obra do reino de Deus aqui na cidade de Blumenau? Eu quero chamar a sua atenção, e por isso eu pedi para você estar com a Bíblia aberta. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13. Acompanhe aí o versículo 13. A palavra de Deus diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito Santo é essencial na nossa vida, enquanto igreja, porque é pelo Espírito Santo que nós vivenciamos o projeto, uma vida de santificação. O texto diz: vocês pelo Espírito, se vocês pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo. Sabe de uma coisa? A gente acredita no arrebatamento da igreja, amém? Eu acredito no arrebatamento da igreja e eu espero ser arrebatado. E eu tenho certeza que essa igreja vai ser arrebatada. E que o Senhor quer arrebatar, Ele quer se encontrar nos ares com uma igreja santa, amém? Mas santidade não é um negócio apenas que equipa a gente, para encontrar com o Senhor nos ares, não. Jesus não quer uma igreja santa apenas para se encontrar com Ele no céu, não. Jesus quer uma igreja santa para usar aqui na terra. Santidade não tem a ver apenas com você guardar o seu depósito lá em cima, não. Tem a ver com você ser um canal limpo de Deus para ser usado aqui na terra. Queridos, não existe difamação de vizinho, não existe rejeição de A, B ou C, não existe humilhação que resista ao poder que Deus derrama sobre um povo que decide buscar uma vida em santidade. Josué capítulo 3, versículo 5, diante de uma grande conquista, diante de uma grande vitória, o que Josué disse ao povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, ou no vosso meio. E o que tem a ver, Linderson, essa relação? Qual que é a relação que existe entre santidade e a presença da igreja e a vida da igreja na cidade? Queridos, a santidade da igreja nos leva a novas conquistas para o reino de Deus. Santidade, uma vida de santificação, uma vida em que nós procuramos nos abster daquilo que ofende o coração de Deus, uma vida em que a gente procura se afastar de tudo aquilo que desagrada o Senhor Jesus, de tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que é pecado,
A gente procura se afastar daquilo. Essa atitude, queridos, vai gerando em nós, sabe o quê? Sensibilidade à voz de Deus. E quando a gente vai tendo sensibilidade à voz de Deus, nós vamos ouvindo de maneira mais clara a direção de Deus para a nossa vida. E quando a gente vai ouvindo de maneira mais clara a direção de Deus para a nossa vida, nós vamos cada vez mais nos alinhando com a vontade de Deus. Santidade gera em nós sensibilidade para o poder de Deus. O poder de Deus em nós nos garante a autoridade que precisamos para o quê? Para conquistar. Imagina se o povo de Israel entrasse em Nova Canaã, entrasse em Canaã, e dizendo assim, nós vamos viver iguais a esses povos. O povo de Israel seria aniquilado por aqueles povos, seria devorado por aqueles povos. O povo de Israel seria destruído por aqueles povos. Por quê, queridos? Porque uma vida de santificação nos transforma em canais limpos para o poder de Deus. Ser um canal limpo para o poder de Deus nos garante autoridade para conquistar coisas para Deus, conquistar espaços para Deus, conquistar territórios para Deus, conquistar segmentos da sociedade para Deus, e eu tenho certeza absoluta que essa é a vontade de Deus para a igreja. Que nós busquemos um processo de santificação que nos permita ser um canal mais límpido do poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu não me conformo com histórias de milagres ficarem no passado. Eu não me conformo. Eu sei que Deus tem coisas tremendas preparadas para derramar sobre a nossa geração. Eu sei que Deus tem milagres tremendos para operar ainda hoje nesse lugar. Eu sei que Deus quer nos levar por essas ruas e que o poder de Deus flua da nossa vida de tal maneira que as pessoas, ao passarem perto de nós, sintam uma santa presença que as levem ao quebrantamento. Eu sei que Deus tem isso para as nossas vidas. Eu sei que aquele poder que fluiu sobre a vida daqueles irmãos, para viverem ainda debaixo da perseguição, uma vida de fidelidade e adoração a Deus, eu sei que aquele poder não está estancado, aquele poder está disponível, e precisa apenas encontrar em nós o quê? Canais limpos, canais puros, pureza. Pureza, o Senhor precisa encontrar no nosso coração, irmãos, pureza. Eu não estou falando, gente, de ninguém ser perfeito. Quem foi que disse que santificação tem a ver com o processo de ser perfeito? Santificação é mais um processo de indignação com o seu pecado. É dizer assim, Senhor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, mas eu não me conformo em ser fraco. Eu não me conformo com esse pecado. Eu quero ser transformado. Espírito Santo, me ajuda a vencer esse pecado hoje. Me ajuda, Espírito Santo, a superar essa fraqueza agora de manhã. E aí chega de manhã, na hora do almoço, você vê que Deus te deu misericórdia e graça. E aí você se ajoelha lá mais um pouquinho e fala, então, Espírito Santo, passou o primeiro round do dia, agora é o segundo, agora vem a parte da tarde. Me ajuda, eu preciso. Queridos, isso é santificação. Ninguém, não tem nada a ver com ser perfeito. Ninguém pode dizer isso. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu sei que eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu sei que eu tenho muitas limitações, mas hoje eu tenho menos limitações do que eu tinha antes. E em nome do Senhor Jesus, amanhã eu vou ter menos do que tenho hoje. Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí uma igreja se levantando de maneira santa, jovens se levantando de maneira santa nessa cidade, dizendo assim, o pessoal dizendo, e aí, você foi lá na festa esse final de semana? Não, não fui. Então você não curtiu? Não, cara, eu curti demais.
Você é que não curtiu, você estava bêbado. Bêbado curte. Aí você fala desse jeito. Joga assim, ó, pá! Bêbado curte. Bêbado não curte nada, rapaz. Bêbado está perdendo tempo ficando bêbado. Para curtir tem que estar cara limpa. Ah, não, mas aí é caretice. Aí você com autoridade porque você não foi se divertir aonde Satanás estabeleceu o ninho de pecado dele. Entende isso? Você não foi se divertir com aquilo que ofende o coração de Jesus. Aí o poder do Espírito Santo começa a fluir da sua vida. E você começa a falar com autoridade. E você começa a testemunhar com autoridade. E daqui a pouco você está evangelizando aquela pessoa. Você está conquistando aquela pessoa para Jesus. Entende isso, irmãos? Eu não consigo entender como é que membros das nossas igrejas conseguem assim se envolver tão facilmente com eventos que têm a única intenção de tirar o dinheiro do povo e de levar pessoas para a condenação eterna. Quando nós somos uma igreja levantada em santidade, quando o nosso coração começa a ser sensível à voz de Deus, tudo aquilo que gera nojo em Deus gera nojo na gente. Gera nojo na gente. Você não consegue estar num lugar. Você não consegue estar num lugar onde as pessoas estão destruindo a vida delas, destruindo o casamento delas. Isso te ofende. Porque isso ofende o coração de Jesus. E o que significa uma vida de santificação? Significa ter um coração sensível para as coisas que ferem o coração de Deus. É por isso que a santidade nos leva à conquista. Eu não estou falando de nós andarmos pelas ruas da cidade, dizendo, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. Aqui a gente assim, olha aqui, o jeito certo de andar é de terno, gravata. Não estou falando disso, isso não é santidade, isso é chatice. Isso é chatice. Eu sou bom, você não é bom, Lediel. Não disso não é santidade, não, disso é arrogância. Eu tive reparando a sua vida, e eu reparei que você está assim. O nome disso aí não é testemunho, não. O nome disso é ser bisbilhoteiro. Santidade significa uma sensibilidade à voz e ao caráter de Deus, de maneira que aquilo que ofende o coração de Deus, você se afasta. E quando você se afasta daquilo, o poder de Deus ganha mais contorno na sua vida. E as pessoas podem ver Deus revelado na sua vida. Por que o Espírito Santo é tão importante para a nossa caminhada? Porque é pelo Espírito Santo que nós somos santificados. Gálatas 5,16 diz, andeis no Espírito e jamais satisfareis as vontades da carne. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira realidade pela qual nós tanto precisamos da ação do Espírito Santo é uma obra de santificação na nossa vida. Segundo, o texto diz, aqueles que são guiados pelo Espírito. Olha que tarefa linda do Espírito, guiar. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que tremendo, né? O Espírito Santo está agindo na vida daqueles que são filhos de Deus como uma espécie de motorista que está guiando definitivamente. Ele está estabelecendo a direção. Ele definitivamente está estabelecendo o propósito da vida daqueles que são filhos de Deus. Por que eu e você precisamos urgentemente e desesperadamente restabelecer o nosso vínculo e fluir no poder do Espírito Santo? Porque é a presença e a ação do Espírito Santo em nós quem nos garante, gente, orientação na vida. Olha que palavrinha legal que eu vou dizer para você.
É a presença do Espírito Santo em nós quem nos garante senso de propósito. Propósito. Gente, quantas pessoas poderiam estar celebrando conosco os 83 anos de graça e misericórdia de Deus sobre a vida da nossa igreja? E não estão por quê? Porque de repente se sentiram tentadas, desafiadas, e foram vencidas por essa tentação de estar em qualquer outro lugar. E o pior é qualquer outro lugar onde não há tanta edificação. Gente, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que dizia assim: pastor, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O diabo fica bravo demais quando vai dando a hora do culto e a gente tem que desligar a televisão para ir para o culto. O diabo fica bravo. Ele fica dizendo assim para a gente: vai, assiste a TV. E a gente tem que desligar a televisão e tem que renunciar à televisão para poder ir para o culto. Pastor, tem dia que a gente não dá conta. Eu falei assim: irmã, a coisa está feia. Porque se para desligar a televisão, para ir para o culto, a senhora se sente tentada pelo diabo, a senhora ainda acha que tem alguma dúvida, existe alguma tentação ainda de desligar o aparelho de TV para poder ir para uma reunião, para poder ir para uma celebração a Deus? O que é isso, gente? Me permita dizer para vocês com muito carinho o que é isso. Isso é gente que não tem propósito. Quando você não tem propósito, quando você não é guiado pelo senso de propósito que o Espírito Santo dá, qualquer ventinho consegue te deslocar. Qualquer pedrinha no caminho consegue fazer você mudar o curso. Cheio de gente com problema na vida por causa da instabilidade. Instabilidade. Queridos, a operação do Espírito Santo em nós nos dá um senso tremendo de propósito. Ele nos guia em direção à vontade de Deus. É Ele quem nos diz assim, Ele quem nos equipa para manter o foco no propósito. E aí você está caminhando em direção ao propósito, vem as tentações e você diz: olha, as tentações estão aqui, as tentações são poderosas? São, mas eu estou caminhando em direção ao propósito. Eu estou caminhando em direção ao propósito. Levantam-se as provas, levantam-se os problemas, as notícias ruins chegam, a enfermidade bate a porta, quem sabe o problema financeiro visita, sim, vem, cria-se toda aquela dificuldade, erguem-se os obstáculos, mas o foco está no propósito. A perseguição vem, eles brincam, eles riem de você, porque você é cristão, eles fazem piada com a sua fé, eles zombam quando você tira a Bíblia de dentro da sua bolsa, isso dói, isso afeta, sim, mas você está no propósito. Nós como igreja precisamos pensar e viver, e ruminar o propósito de Deus para a nossa geração. Você já pensou que nível de compromisso com o propósito de Deus para essa igreja você tem desenvolvido? Você já parou para pensar? Queridos, isso é uma coisa muito séria. Quando Deus planta um propósito no coração de uma liderança, Deus não está apenas dando aquele propósito para aquela liderança. Deus está dando aquele propósito para aquela liderança e para todos aqueles que se dizem, para aqueles que pensam, para aqueles que querem estar debaixo daquela liderança. Entende isso? Então, às vezes, nós escutamos alguns desafios das nossas lideranças. É isso, é aquilo, vamos para a direita, vamos para a esquerda. E a gente se coloca muitas vezes numa posição de semideuses. A gente diz assim: eu não vou me envolver com isso. Amados, isso é sério na nossa vida. Quando nós temos a dimensão de propósito, Deus, eu sou parte de uma igreja.
E uma igreja não é um corpo sem cabeça, uma igreja tem liderança, uma igreja tem direção. O Senhor estabeleceu pessoas para estarem naquela direção. Qual é o propósito que o Senhor tem dado para eles? Se o Senhor tem dado esse propósito para eles, o Senhor também tem dado esse propósito para mim, porque eu estou lá, eu sou parte daquele corpo, eu sou parte daquele povo. E se o Senhor está dando uma direção para eles, o Senhor está dando uma direção para mim, e eu vou junto. Eu vou junto. Talvez você diga assim: Deus, eu estou buscando em Deus em que Ele quer me usar. Em que Ele quer me usar? Tem anos que você está perguntando isso para Deus. E quem sabe todo mês o seu pastor, a sua liderança chega com uma visão de Deus, com uma direção de Deus. Deus está falando assim: ó, meu filho, eu quero te usar nisso daqui. E você está: Deus, isso aí que o pastor falou eu não quero. Isso aí que o pastor colocou, não, isso aí não é para mim. Isso aí não é meu chamado. E você está lá buscando em Deus. Deus já está usando o seu líder há muito tempo para dar um propósito para a sua vida. É pelo Espírito Santo que você vai ter esse discernimento. Quando nós somos guiados com senso de propósito, nós adotamos critérios certos. Ô gente, tantas pessoas, a troco de nada, jogando 83 anos de história na lata de lixo. Tantas pessoas, a troco de nada, dizendo assim: eu não quero estar vinculado a 83 anos de história. Eu quero entrar numa aventura nova. Eu quero uma nova parada. Esse pessoal aí que já tem 83 anos, eles são muito tradicionais. O negócio agora é a mente aberta. Vamos fazer diferente. Agora, não, eu e o pastor Lediel, a gente está indo e a gente vai, agora nós vamos arrebentar nessa cidade. Porque esse pessoal que tem 83 anos que Deus está abençoando, esse pessoal aí não é de nada, não. Bacana, mas somos eu e o pastor Lediel. Vão com a gente, vão atrás da gente. Vão atrás de mim, vão atrás dele. A gente vai detonar. Sabe o que é isso, gente? É gente que não tem propósito. Para quem não tem propósito, qualquer coisa serve. Para quem não tem propósito, qualquer chamado serve. Para quem é crente sem propósito, qualquer liderança serve. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho está bom. Agora, quando o Espírito Santo guia a sua vida, o Espírito Santo fala com você: eu te plantei aqui, e árvore que fica com raiz flutuando não dá fruto. Você fica aqui, seja fiel a mim aqui, seja submissa à sua liderança aqui. E você diz assim: Espírito Santo, o Senhor está me dando propósito, eu vou seguir o seu propósito. Gente, isso é uma questão de inteligência. De inteligência. Senso de propósito. Eu quero repetir essa frase para você. Para quem sabe, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho está bom. Agora, para quem sabe o propósito de Deus na sua vida, para quem sabe aonde foi plantado, aí não. Aí tem que ter mais critério. Aí olha para a história e diz assim: olha, respeite a história da igreja. Respeite o testemunho da igreja. Respeite o sangue que já foi derramado pela igreja. Respeite os frutos que a igreja tem dado. Eu não estou aqui para perder a minha vida em aventuras. Eu tenho um propósito. Você pode dizer essa palavra comigo? Propósito. Amém, queridos? Senso de propósito. Versículo 15. Existe uma outra operação do Espírito Santo, tão importante para a nossa vida nesses dias. Versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. A outra operação do Espírito Santo é fazer brotar em mim e em você um brado. O
texto diz que nós não recebemos um espírito que nos deixa aprisionados, que nos deixa num cantinho, guardadinhos, com medo. Nós não recebemos um espírito que nos faz viver outra vez uma vida de opressão, uma vida de gesso, uma vida engessada. Nós não recebemos um espírito que coloca uma mordaça na nossa boca, um espírito que diz assim: segura aí, fica quieto. Psst. O texto diz que nós recebemos um espírito de adoção. E baseados nesse espírito, ou seja, através da ação desse espírito, existe algo que a gente clama. O texto diz, clamamos, ou seja, nós bradamos, nós expressamos, sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca? Mediante a ação desse espírito, sai da nossa boca uma declaração de intimidade com o Pai. Abba, Pai. É por esse Espírito que nós somos levados a expressar a adoração a Deus. Ah, queridos, que coisa boa está ser parte de um corpo, de uma igreja, onde a gente adora a Deus, onde a gente é livre para adorar a Deus, onde nós somos livres para conduzidos pela orquestra, para conduzidos pelo coral, para conduzidos pelo grupo de louvor, sermos todos tomados pelo Espírito Santo, e alguns tocando instrumento, alguns batendo palma, outros bem quietinhos assim, chorando, outros gritando, outros rolando pelo chão, mas todo mundo dizendo, cada um à sua maneira, Abba, Pai. Eu era travado, eu tinha uma mordaça na minha boca, eu era um poço de amargura. Agora, Senhor, eu venho para cá, agora eu sou livre para te adorar, agora a minha voz ganha forma, agora, Senhor, existe um brado que sai de dentro de mim. Adoração, adoração. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo tem gerado em nós um movimento de adoração. Adoração. Os nossos irmãos lá atrás, o Espírito Santo se movia na vida deles e tinha dado como expressão, como recurso didático, o inário da harpa. E deu para eles. E sabe por que a harpa fez diferença? Porque eles se dedicaram a ser intensos com aquilo. Eles não transformaram aquilo numa Bíblia. Aquilo era um instrumento de adoração. E muitos hoje estão tentando transformar a harpa numa Bíblia. E entram para as igrejas e eu tocou só 2 hinos da harpa hoje. Lá no passado, pastor, no passado tocava 4 hinos da harpa, Deus operava muito mais. Cria essa divisão boba. Cria essa divisão imatura. Cria essa divisão que não prospera. Deus nos deu uma harpa como instrumento de adoração comunitária. Louvado seja Deus. Mas Deus nos deu agora uma orquestra. Louvado seja Deus. Deus nos deu um coral. Louvado seja Deus. Então vamos adorar com o coral. Deus nos deu os conjuntos, os conjuntos de louvor. Então eu vou adorar também com isso. E o dia que aprouver a Deus, como Ele fez em alguns lugares, tirar tudo isso da igreja por causa da perseguição. Sabia que tem lugares que não pode ter instrumento? Porque tem lugares que não pode ter microfone. É meia dúzia dentro de uma cabaninha, adorando a Deus assim, louvado seja o nome do Senhor, falando baixinho. E os outros olhando no meio do mato para ver se não vem a polícia, se não vem os espiões do governo. Não transforme aquilo que é só instrumento, meio, na essência da adoração.
O Espírito Santo faz a gente adorar com harpa. O Espírito Santo faz a gente adorar com hino especial. O Espírito Santo faz a gente adorar com coral. O Espírito Santo faz a gente adorar com a banda sinfônica. Não importa, o importa é que saia do teu coração um louvor sincero. Um louvor sincero. Não perca tempo. Não perca tempo questionando a forma, mergulha na essência. E se Deus quiser levantar no nosso meio outras manifestações de adoração, oh Espírito Santo, levanta mesmo, porque o que nós queremos é ter sensibilidade à tua voz. Sensibilidade. Tudo isso é o Espírito Santo quem faz. Eu preciso terminar com você lendo comigo o versículo 16. Oh, queridos, é bom demais. Irmãos, essa diversidade na adoração é linda demais. É lindo demais isso. É que a igreja está perdendo a essência. Está perdendo a essência nada. Deus é que vai renovando, trazendo outras coisas. E a gente vai agregando coisas que abençoam, porque o Espírito Santo quer gerar em nós um brado de louvor. Versículo 16 e 17. Meu Jesus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É outra coisa que o Espírito Santo faz nesse texto. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem trabalha em você, não apenas gerando santificação, não apenas te dando senso de propósito, ou fazendo uma adoração poderosa brotar do teu espírito. Ele trabalha em você também, te dando senso de identidade de filho. Vou falar com você um pouco sobre isso. Filho. Sabe por que a gente precisa lembrar disso? Porque a gente pode até saber que a gente é filho. Agora, viver como filho é outra coisa. Eu não tenho dúvidas de que eu sou filho de Deus. Agora eu preciso aprender a viver como filho de Deus. E tem muita gente no nosso meio que é filho, mas escolhe viver como outra coisa. E para falar disso, dessa diferença, eu gosto de usar a metáfora que Jesus usou, uma metáfora como mulher uma vez. E eu quero usar essa metáfora, também me apropriar dessa metáfora do cachorrinho e dos filhos. Nós somos feitos filhos de Deus. Mas tem gente que, sendo filho, decide viver como cachorrinho. Brigando por migalhas. Dando a vida. Fazendo polêmica. Mobilizando um monte de gente. Porque está indignado com migalhas. Com coisas que não são a essência daquilo que Deus tem para a gente. Eu diria que são pessoas que muitas vezes se sentem tão fracas espiritualmente, porque ao invés de desfrutarem o banquete da mesa, porque são filhos, preferem deslocar o foco para as migalhas. Migalhas. Coisas tão pequenas, gente, que às vezes a gente fica mobilizando. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Por quê? Porque o pastor Lediel não vai com a minha cara. Por quê? Porque ele passou por mim no mercado e não me cumprimentou. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Por quê? Porque o fulano de tal, pastor, está meio fraco na fé. Mas por quê, irmão? Por que ele está fraco na fé? Ele chega perto da gente e fala assim, boa noite, bom dia. Ele não cumprimenta mais com a paz do Senhor. Pastor, eu preciso falar. E aquela pessoa lá, rapaz,
Você viu o cabelo dela, o cabelo dele? Você viu a cor da unha dela, a cor da unha dela? Você viu? E aí faz, querido, um escarcéu. Perde a bênção por causa de migalha. Quem perde a bênção por causa de migalha, porque tem o coração na migalha. E quem tem o coração na migalha, porque ainda não se descobriu como filho. Porque filho está com o coração no banquete do pai. Filho está com o coração na mesa. Filho está olhando para cima da mesa. Filho está dizendo assim: ah é? Não te cumprimentou com a paz do Senhor não? Oh querido, então vai você aí dar a paz do Senhor para ele. Às vezes ele esqueceu. Ah é? O fulano de tal virou a cara para você? Perdoa ele, você é obrigado a perdoar ele. Ah é? Você viu que a irmã pintou a unha daquela cor, daquela outra cor? Ih meu irmão, para de fazer polêmica. Vai orar pela vida da irmã. Para de pensar em besteira. Para de pensar em pequenez. Começa a olhar para as grandezas de Deus. Começa a falar sobre as grandezas de Deus. Começa a falar daquilo que tem relevância. Não deixe que a mesa da sua casa se transforme num tribunal da vida dos outros. Diga: não, fulano, essa mesa aqui é a mesa do Pai. A mesa da minha casa é a mesa do Pai. E aqui a gente não fica discutindo migalha. Você quer falar na minha mesa? Vamos falar de milagre. Quer falar quer falar aqui na minha mesa? Vamos abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus. Quer conversar comigo aqui no meu carro? Quer conversar comigo aqui no meu carro? Então nós vamos conversar sobre ter coisa boa. Migalha a gente deixa para fora. Eu vivo como filho. O meu coração está na mesa do Pai. Eu quero ver as coisas grandes que Deus tem para a nossa igreja. Eu quero ver as coisas tremendas que Deus tem para a nossa igreja. Queridos, quando aquele filho de Lucas 15 volta para casa, o que o pai faz? O pai manda alguém pegar um anelzinho e manda alguém colocar um chinelo no pé dele. Não era para enfeitar, gente. Quem andava descalço era escravo. Filho andava calçado e tinha um anel no dedo para diferenciar dos escravos. Aquele sujeito volta dizendo: eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não mereço mais ser teu filho. É verdade, eu não merecia mais ser filho não. Só que tem um detalhe: se está dentro da casa do pai, tem que saber viver como filho. Se está dentro da casa do pai, o pai não deixa ter mente de escravo. O pai não deixa pensar como escravo. O pai não deixa viver como escravo. Tem que pensar como filho. Pensar como filho. Pensar nas grandes coisas que o pai tem preparado para esse grupo aqui de filhos dele. Para outros 10, 12 mil filhos dele que estão espalhados por essa cidade. Ah, que o Espírito Santo gere isso em nós. Que esses próximos 83 anos, pelo menos esses próximos 83 anos, esses próximos, se o Senhor Jesus não vier, que sejam 83 anos de um povo buscando santificação. Que sejam 83 anos de nós deixando para a nossa próxima geração um legado de propósito. Que Deus nos use pelo poder do seu Espírito Santo como uma referência na adoração. Que Deus nos use como um povo que celebra e louva o nome dEle sem medo e sem vergonha nessa cidade. E que, sobretudo, Ele nos dê consciência de que somos filhos. Eu queria te convidar a ficar de pé. O versículo 17, abra sua Bíblia e olhe aí na sua Bíblia. O versículo 17 fala assim, que nós somos herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que interessante.
Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Preste atenção para nós orarmos a esse respeito. Cristo é herdeiro de Deus. Cristo herdou do Pai tudo. Antes de Jesus comissionar a igreja, antes de dizer assim, vão e façam discípulos em todas as nações, ele disse, todo o poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Poder sobre todas as coisas. O Senhor Jesus é dono, preste bem atenção, de todas as coisas. Todas as coisas inclui Blumenau. Todas as coisas inclui cada vida de Blumenau. Todas as coisas inclui cada centímetro quadrado de Blumenau. Todas as coisas incluem cada família de Blumenau, cada empresa de Blumenau. Todas as coisas. Tudo está debaixo do governo de Jesus. Olha que lindo. Jesus é herdeiro. Eu e você somos co-herdeiros. Ou seja, eu e você entramos na herança dele. Eu e você temos acesso como co-herdeiros a tudo aquilo que está debaixo do poder dele. Eu e você podemos nos apropriar disso, de tudo aquilo que está debaixo do poder dele. Então, eu acho que nós temos um grande desafio. Nós temos o desafio de, como co-herdeiros de Jesus aqui nessa cidade, andarmos por cada rua dessa cidade, dizendo, Senhor Jesus, essa rua é tua. E eu estou aqui, Senhor, reivindicando, como co-herdeiro contigo, essa rua para o Senhor. Aí aquela casa, presta atenção, aquela casa do lado da sua, que é um verdadeiro inferno, um inferno de vício, de agressão, um inferno de traição, aquela família que está se destruindo, sendo destruída pelo diabo, você pode ter uma posição e pode dizer, Senhor, essa família também é tua. E eu, como co-herdeiro do Senhor, eu estou reivindicando em nome do Senhor Jesus, essa família para Jesus. Esta família pertence ao Senhor Jesus. Satanás, eu sou co-herdeiro com Cristo, e em nome de Cristo eu digo, tira as mãos dessa família. Senhor, abre as portas dessa casa para eu entrar com o Evangelho. Senhor, abre as portas desse bairro, para o Evangelho entrar nesse bairro, porque nós, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós reivindicamos esse bairro para Jesus. Nós reivindicamos, Senhor, abra as portas para plantarmos uma congregação aqui. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos 103 congregações. O pastor Isaías, eu acho que ele estava comigo na FURB quando foi divulgada essa pesquisa. Uma pesquisa da FURB. Blumenau tem mais de 200 centros de macumba. Não sei se você se lembra disso numa palestra que nós tivemos ali. Blumenau tem mais de 200 centros de macumba. Aí a gente olha para o trabalho dos nossos irmãos lá atrás, a gente olha, não, hoje a gente está bem. Não, nosso trabalho ainda é grande. Nosso desafio ainda é grande. Nosso desafio ainda é grande. Ainda tem bairros nessa cidade que estão debaixo da ação do maligno. Nós vamos lá como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, dizer, Senhor, esse bairro pertence a Ti. Nós reivindicamos aqui. Abra as portas para plantarmos um trabalho aqui, Senhor. Com quem o Senhor pode contar para essa obra? Com quem o Senhor pode contar? Levante a sua mão aos céus. Faça uma oração ao Senhor dizendo, Senhor, pode contar comigo. Espírito Santo, do mesmo jeito que o Senhor se moveu na vida dos irmãos no passado, pode contar comigo, Espírito Santo. Aleluia. Ore ao Senhor. Vamos orar, queridos. Espírito Santo, Espírito Santo, nós somos a Tua igreja. Nós fomos revestidos por Ti. Nós nascemos de novo. O Senhor nos alcançou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo.
E nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse final de semana celebrando 83 anos de história, de alegria, celebrando, Senhor, 83 anos de conquistas, de superação de desafios, 83 anos de fidelidade do Senhor, Senhor. Mas nós queremos nessa noite fazer o compromisso contigo. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Usa-nos. Usa-nos em cada bairro dessa cidade. Usa-nos com santidade. Usa-nos com propósito. Usa-nos como instrumento de adoração. Usa-nos como filhos do Senhor, para conquistar como herança a cidade de Blumenau para o Senhor Jesus. E nós deixaremos, Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo bem alto, erguido bem alto nessa cidade. Que o nome de Jesus Cristo seja levantado em cada bairro. Que o nome de Jesus Cristo seja erguido em cada rua, em cada família, de maneira tal que todas as forças malignas retrocedam, e que o Espírito Santo que habita em nós alcance tantos outros, flua em tantos outros, conquiste tantos outros para Jesus. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. É o tempo da nossa geração, Senhor. Como diz bem o nosso pastor, passou o apóstolo Paulo, passaram os irmãos das décadas atrás. É chegada a nossa geração, é chegada a nossa vez, e nós estamos disponíveis, e nós estamos dispostos. Espírito Santo, encha-nos e usa-nos para a tua glória mesmo. Assim nós oramos.